100 anos do Parque Moscoso, a primeira área verde de Vitória, implantada em 1912. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o geógrafo, membro do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, o Willis Faria, que tem um blog, inclusive, que fala sobre a cidade, o blog chamado De Olho na Ilha. Willis, prazer tê-lo aqui para falar sobre o Parque Moscoso, que é uma pérola que a gente tem na cidade de Vitória, né, e que foi, segundo as suas informações, a primeira área verde do Espírito Santo. É importante falar sobre o Parque Moscoso e o significado que teve há um século atrás, né? Se nós olharmos um pouco a história de Vitória, Vitória era uma acrópole, era uma cidade alta, não tinha área plana. As áreas, tinha as ruas estreitas, não eram calçadas, e faltava um elemento principal, chamado saneamento. Os esgotos eram lançados a céu aberto na rua. Então, no governo Jerônimo Monteiro, de 1908 a 1912, a sua preocupação principal foi o saneamento. E uma delas seria fazer o saneamento daquela área que era chamada do Manguinho, do Mangal, que era o campinho, que era o Parque Moscoso. Era um antigo manguezal? Era um manguezal que tornava-se uma área plana, um apicum muito grande, arenoso, né? E com as marés altas tornavam-se alagadas. Era uma grande área plana. Então Jerônimo Monteiro, logicamente, fez a canalização do córrego Moscoso em direção ao mar, e houve esse processo dos aterros para fazer um bairro residencial. Então ele contratou uma empresa inglesa chamada Companhia Torres para fazer o aterro, e desse aterro surgiria um bairro residencial, que a população morava no alto da cidade. Sim. Então, aliás, a arquitetura do alto se dava antigamente pelo medo da perseguição, entrada de piratas, saquear. Justamente. Vitória era uma cidade de defesa. Por 300 anos nós fomos uma cidade fortaleza. E todo mundo sabe que as cidades acrópolis, como tem o Salvador e outras cidades, sempre como Olinda, né, sempre estavam no alto para a defesa. Porque quem está no alto tinha as fortificações e defenderia dos estrangeiros. Nós fomos a cidade por 300 anos aqui que defendemos o interior das Minas Gerais. A principal fortaleza era a Saldanha da Gama. Saldanha da Gama, tinha o Forte São Diogo, tinha a fortaleza de Piratininga ali na entrada da barra, sempre na barra ali onde os navios entravam, os de piratas. Tá? Então essa seria o primeiro bairro a ser construído para os nobres, na região plana. E esse bairro contemplava um parque, que seria o Parque Moscoso. Então foi projetado o Parque Moscoso, tá, nesta área que seria no entorno das residências do bairro Moscoso, né? E o quartel da Polícia Militar, que estava nos contrafortes do Moscoso. Já estava lá o quartel da Polícia Militar. Tá, nós vamos estar mostrando algumas fotos inéditas que o Willis trouxe para essa entrevista. E vocês vão estar acompanhando aí, desculpa a qualidade das fotos, né? Mas é uma relíquia. E essas fotos são do acervo pessoal que foi responsável pelo aterro do Parque Moscoso, que foi o Antenor Guimarães, da família dele, que ele foi responsável pelo aterro e foi um dos primeiros moradores. Então foi contratado o arquiteto, o paisagista, o Paulo Teixeira Motto, para traçar o desenho do Parque Moscoso, que estava muito voltado à arquitetura Arte Nouveau, que era do francês Beauvoir. O Beauvoir teve no Brasil, influenciou muitos brasileiros. Então, é o estilo do jardim francês. Então, o Parque Moscoso, quando inaugurou em 19 de maio de 1912, tinha todos os jardins baseados nos jardins franceses. Lagos, córregos internos, ilhas artificiais, colunas gregas, a vegetação colocada. Tinha até uma estufa, né? Estufa, ou tinha um orquidário, tá certo? Então, era um grande jardim, que não era um parque, podemos dizer. Na época, chamava os jardins, né? Que era baseado no jardim francês, da Arte Nouveau. E essa foi a tecnologia colocada no Parque Moscoso. Então, surgiu o Parque Moscoso. Aliás, no governo do Jerônimo Monteiro, muitas coisas importantes foram feitas para o Estado, né? Exatamente, principalmente o alagamento das ruas de Vitória, porque a ideia dele era transformar a Vitória num centro comercial, modernizar a cidade.
Então houve o alargamento da Avenida Gerão Monteiro, demolições das casas antigas, né? As casas estavam, algumas casas condenadas, passaram a ser modernizadas, pavimentação de ruas, drenagem, saneamentos, retirar os esgotos das vias públicas, porque nós iríamos receber visitantes, o porto seria ativado, transformado em uma cidade comercial. Então ele pensou nesse saneamento. Então essa foi a finalidade do Parque Moscoso. E daí o Parque Moscoso passou a fazer parte da cidade. Porque dentro do Parque Moscoso, né, com o crescimento da sua vegetação, com o crescimento da cidade. Nessa época, Vitória... Acabou valorizando muito os imóveis ali na região, né, no Exatamente. entorno, na época. Na época, tinha um amigo, grande cinema depois. na época, Vitória tinha Santa Cecília. 11.490 habitantes. 11 mil. 11.490 habitantes Vitória tinha. Sim. Então, para a cidade, era uma área muito importante. E principalmente era uma área plana. Foi a primeira área plana de Vitória. Que as pessoas podiam caminhar, podiam namorar. Tinha o coreto que trocava as retretas da banda Polícia Militar aos finais de semana. Era um ponto de encontro da cidade. Até porque a gente tem que considerar que era a primeira área plana, porque o mar encostava nos morros, nas elevações. Exatamente. Né? E aqui essa área foi aterrada dentro de um plano, foi feito um plano, tornou-se uma grande planície nessa região. E esse parque, sendo uma região plana, contemplava o paisagismo, tá certo? Você colocado, a beleza cênica do local, as pessoas iam lá com as famílias para fazer seus piqueniques, a questão de sentar para ler o jornal, para a meditação. Então, passou a ser uma área muito importante para a Vitória, como é até hoje. Sim. Apesar de... Um pouquinho esquecida, né? apesar que algumas intervenções que foram feitas aí, nós temos uma muito importante em 1950, no governo no governo João Santos Neves, que é a concha acústica. Sim. A concha acústica, o Jardim da Aí foi Infância. uma adição que fizeram. Uma adição, né? depois vieram as adições, né? O Jardim da Infância Ernestina Pessoa, né? Que veio também no governo João Santos Neves, em 1950. E depois teve outra intervenção no governo já do Crisólogo, né? Que foi... A cidade começou a ficar violenta, então veio o cercamento do Parque Moscoso. Então ela perde aquela característica do jardim aberto. É verdade. Por causa da violência da cidade, né? A cidade, o centro da cidade passou com crescimento para a Praia do Canto, né? Crescimento na Penha, Jardim Camburi. O centro passou a ser marginalizado. Começaram inclusive a fazer cobrança de ingresso, né, para a entrada no parque. Exato, a cobrança de ingresso. E depois nós vamos ver que muita coisa veio aparecendo lá dentro sem um controle. Tinha o chalé dos macacos, tinha o chalé de outros animais que ali dentro foi colocado. O Parque Moscoso passou a ser um jardim zoológico. Sem querer. Daqui a pouco tinha um parque de diversão lá dentro. Depois tinha um trenzinho lá dentro. Tinha pista de carro. Então, as pessoas iam tirar fotografia também no Lambi Lambi? Tinha os Lambi Lambi. Até hoje tem os Lambi Lambi. Entendendo? Até hoje os Lambi Lambi estão lá. Para a garotada nova que não conhece, explica o que é Lambi Lambi. É o Lambi Lambi que o cara tinha que fazer a foto, depois naquela caixinha, né? Depois tinha que lamber a foto para fazer a revelação, né? Quando tinha água, ele te passava na língua, né? Para poder revelar a foto, que era chamado Lambi Lambi. Aquelas máquinas, aquelas câmeras antigas, fazia né? Foto 3x4. 3x4. Lá no Parque Moscoso. Entrava debaixo de uma... um pano preto, né? Uma estola preta, para poder tirar. E essas fotos. E eles estão lá como o simbolismo dessa história do Parque Moscoso, né? Que vai fazer 100 anos, que ele, logicamente, em 2002, ele passou por uma grande reforma que tirou tudo que não era dele e voltou ao status de 1912. Nós vamos mostrar um pouco da imagem atual do Parque Moscoso. Vocês vão acompanhar durante essa entrevista. Então, hoje, o Parque Moscoso, ele já passou a ter a feição de 1912, voltou o posteamento antigo, logicamente com a iluminação moderna, né? Que não é a mesma iluminação que era a gás naquela época, né? Não tinha iluminação elétrica em Vitória ainda. Mas voltou ao estilo de 1912, hoje o Parque Moscoso, a partir de 2002, essa foi chamado grande projeto de revitalização do centro da cidade. Então ele foi revitalizado nesse sentido, recuperação da Fonte dos Cavalos, da Fonte Gerão Monteiro, as alamedas anteriores, a Alameda Paulo Mota, né? Todas elas foram recuperadas. Mas deixando alguma coisa que não tinha, algumas quadras de esporte, porque é o exigente da comunidade, exigência da comunidade local, ficou algumas quadras de esporte, tá certo? E
Criaram-se, logicamente, lanchonetes, né, para o apoio técnico, criaram um pequeno mini auditório, criaram sede administrativa, centro de educação ambiental, alguma coisa que viesse fortalecer a visitação do Parque Moscoso. Ok, nós vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos já, fique conosco.